Itatiaia. Mas, Ale, a gente já entrando então de voadora no assunto, chamar a galera para comentar no nosso chat, claro. Papagaio, o jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo, muito provavelmente aí fora do jogo contra o Santos. Primeiro, boa noite, né? Um prazer estar com vocês, falar do Cruzeiro, né? É sempre uma honra. Segundo, o Calazans não só, ele está influenciando na sua apresentação brilhante, como sempre. Muito Aliás, obrigado. Pansieri que se cuide, né? Com todo respeito. Mas ele também está já influenciando na escalação do Zé Ricardo, né? Que ele já tá falando que vai o Gilberto. Não, e já tá influenciando o trabalho do Piquetito, que ele falou que vai narrar um gol também. Também já tá dando a ordem. Você não quer falar a poesia que ele vai... Ele tem que jogar uma poesia do tipo, os últimos serão os primeiros e volta por cima. Ele tá mandando volta tudo, por cima, meu. Não tem na música popular, não tem? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Era uma surpresa que ele tava preparando, tá vendo? Mas enfim. Cara, tem uma zica. Isso aí acontece com todos os times do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Ramiro vinha muito bem, acabou ficando fora por lesão. Aí o Matheus Pereira veio com uma grande contratação, né? Um jogador internacional, também fora. Aí o Papagaio chegou com moral, fazendo gol, jogando bem, fora. Então, é realmente uma semizica aí. Mas, de qualquer forma, o Zé, embora tenha pouco tempo aí de comando técnico, tem condição de montar um ataque até mesmo sem o centroavante. Ele pode fazer essa opção de jogar sem o centroavante. Vamos ver como ele vai definir o time. O fato de o jogo ser fora de casa, eu acho que conta pontos a favor do Gilberto. Porque se fosse no Mineirão, certamente ele ficaria no banco. Pique, e você como é que viu essa lesão do Papagaio? Claro, o Papagaio já marcou um gol pelo Cruzeiro, né? São 6 jogos e 1 gol marcado. Mas queria que você falasse, é sentida essa ausência provável, né? Muito provável a ausência dele. Ah, sim, é um jogador assim de luta, de briga, que contagia os companheiros, né? Ele tem entrado bem, fez aquele gol contra o Corinthians, gol, negócio que no Cruzeiro parece que os atacantes ficam meio assim. Tá em extinção. Não tá? E a gente se lembra também que teve uma contusão de um garoto que estava indo bem, que era o Bilu. Que teve um problema no tendão. Aqui, ó, Bilu tendão, Matheus joelho, Gasolina joelho, Ramiro joelho. O Vital, quando ficou fora, foi joelho também? Foi joelho. O joelho na toca é a bruxa. Joelho, e depois lá no Allianz Parque ele machucou o ombro. Ele tomou uma... Não foi? Foi. O Matheus e tal, mas assim, eu até falava ali antes de entrar aqui no ar com o Calazans, que de repente é isso, ele pode fazer Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e o Wesley. Pode ser. E um jogo... Ele já usou isso, não usou no primeiro jogo lá no Paraná, ele usou? Contra o Atlético Paranaense. Foi a estreia do Arthur Gomes, né? Sim, que fez 2 gols, inclusive. E o Wesley fez o outro. Foi. Eu acho que se você for buscar aí golaço, né, dos jogos em que o Cruzeiro teve gols com atacantes, é esse jogo, né? Mas vale lembrar, Ale, aí já chamando você pro debate, ser um cara que também entende bastante de tática, o Zé Ricardo não é um Pesolano e também não é um Pepa. O time do Zé Ricardo não joga como jogava, né, o Cruzeiro do Pesolano e nem do Pepa, com jogadores tão abertos, fazendo pontas bem incisivos. Ele chama bem a marcação também. Normalmente congestionando o meio campo, né? Mas eu acho que nesse primeiro momento, talvez ele não mude tanto a estrutura do time que estava acostumado a jogar dessa maneira, né? Talvez ele coloque até esses 3 jogadores de velocidade, em que pese que o Santos deve ter mais posse de bola em casa, precisando do resultado, com a Vila Belmiro lotada, justamente para jogar em contra-ataque, né? E aí você tem 3 jogadores de velocidade. Então pode ser que ele faça essa opção e que ele tente recuperar o Gilberto aos poucos, em pequenas doses de Gilberto. Então entra um pouquinho no final do jogo, entra um pouquinho no segundo tempo, e aí vai retomando a confiança até de repente poder brigar pela titularidade. Eu acredito mais nessa formação que descreveu o Pique, porque são 3 caras. O Wesley vinha sendo titular, acho que faz uma temporada bem aceitável. Ele saiu por causa que passou mal, né? Não sei, saiu do time, não foi por deficiência técnica nem nada, deve voltar, né?
E tirou uma dor de cabeça, entre aspas, né? Se ele tinha dúvida, né, Ale, do Bruno Rodrigues e do Wesley. Pode ser, mas de qualquer forma o Wesley deve voltar porque ele não saiu por deficiência técnica. O Bruno Rodrigues vinha sendo, até aquela confusão, aquele imbróglio da transferência, o melhor jogador do Cruzeiro. E o Arthur Gomes se transformou num jogador muito importante. Então como é que ele vai tirar um desses três que teoricamente estão bem para colocar um cara que está mal? Verdade. Aí eu acho que assim, a parte técnica ela se sobrepõe até o posicionamento, até a parte de tática mesmo do jogo, né? Então acho que esse deve ser o ataque contra o Santos. Sem o Gilberto. Eu acho. Sem o Gilberto ser um jogador de referência, mesmo com esse esquema que não vai ser um time tão incisivo. Porque apesar de, eu acredito, né, claro, que apesar de ele manter uma estrutura daquela que foi deixada pelo Pepa, ele já vai colocar um pouquinho do Zé Ricardo na tática do jogo de quinta-feira. Não vai ser aquele Cruzeiro kamikaze saindo de qualquer forma também pro ataque, né? Na verdade, defensivamente, o Cruzeiro tem um bom comportamento, né? Uma das principais defesas do campeonato. Melhor, né, Ale? E o Santos é a terceira pior. Exatamente. Isso não tem a ver só com a última linha. Tem a ver com um time que marca muito. Sim. É muito comum a gente ver, por exemplo, o Bruno Rodrigues recompondo a marcação, é muito comum. Mesmo o Gilberto, quando era titular, ele ajudava na primeira linha da marcação. Na verdade, eu acho que ele ficava até mais fora da área do que dentro da área. Eu acho até que ele marcava melhor que atacava. O Arthur Gomes tem essa experiência na Europa em que não se discute mais isso, do atacante ter que marcar. Isso aí está incorporado no jogo. Então, acho que vai ser mais ou menos por aí. O Vital é um jogador. Você podia ter. A mudança que ele podia fazer era colocar 2 volantes mais o Lucas Silva. Mas o Vital é um cara da confiança dele, né? Então, acho difícil que ele tire o Vital. Então, acho que o que ele vai fazer é trazer, talvez, essa linha ofensiva, esses 3 atacantes de velocidade mais próximos do meio-campo, né? Para compactar mais. Sim. E aí, atacar o espaço na velocidade no contra-ataque. Mas seria épico, né, Pique? Imagina, voltando o Gilberto, ele fazendo um gol, passando por toda essa situação que ele vive no Cruzeiro, né? Eu lembro que já entrevistei o Gilberto, que por pouco ele não chorou também, Calaza, na saída ali do Independência. Eu não me recordo qual jogo. Eu lembro até da declaração que ele deu, falando assim, mas a bola tem que chegar. Vocês lembram disso? Você lembra, Pique? Sofreu muito também, né? Claro. Seria o melhor dos mundos para ele, né? Que onde ele passou, ele foi artilheiro, e aqui ele tá num jejum danado. E o último jogo, que ele já ali na escadaria, né? A torcida aqui, vocês que estavam de férias, não sei se você se lembra desse jogo, porque ele foi vaiado e xingado. Corinthians, né? Quando apareceu no telão a foto dele. Foi contra o Corinthians. Exato, ele foi vaiado, aí tudo bem. Você tá falando mas do ele Corinthians foi xingado. Ou foi contra o Bragantino, quando ele foi relacionado... Foi o Bragantino. Bragantino, né? Não, mas é contra o Corinthians também. Porque ele foi o vilão, né? Porque no Corinthians, na última bola, ele não segurou aí, o estádio inteiro xingou. É porque eu não estava no jogo, mas eu estava assistindo pela TV. Né, Pique? No anúncio lá no telão. Contra o Corinthians, ele errou, e aí... E todo mundo falando, eu não estava no jogo, eu estava lá em Natal. Teve o eu estava assistindo ainda, pela televisão. Aí eu vi que ele foi muito xingado. Todo mundo falando que a atmosfera do Mineirão estava muito bonita, todo mundo cantando, apoiando o Cruzeiro, e quando ele errou, todo mundo mandou ele tomar caju. E teve aquela questão, né, do Machado que saiu bravo pra danar. Pô, Gilberto, segura a bola lá. A gente treina tudo isso toda semana. Tipo isso. Então, coitado, ele ficou bem envisado. Agora, o Pio, o Pio tem todo, né, é o setorista do Cruzeiro oficial aqui da Itatiaia, então o Pio tem todo o jeito para dar informação. Eu já vou mais na canela, assim, o Papagaio ele tá fora. Ele tá fora, 3 semanas, pelo menos, de recuperação medial, colateral do joelho esquerdo, uma dividida com o William. Então, o Cruzeiro deve confirmar amanhã, o Papagaio tá fora, ele não enfrenta a equipe do Santos. Então, já é uma baixa certa mesmo. E se tiver que jogar com o centroavante, só tem o Gilberto. Só tem o Gilberto. Agora, o Pio, acho que... Tem um outro menino que não, acho que não é centroavante também. Ele entrou, perdeu um gol contra o... Oh, meu Deus. Será que foi o Corinthians também? Robert, mas se contundiu também, né? Mas o Robert também, né? Mas ele não começaria, é porque o Zé Ricardo gosta da garotada, né? Ele vai dar mais espaço, mas não acredito que tanto nesse momento, né? É. Um jogo tão importante. Não, tô dizendo assim, pra iniciar, não. Sim, mas pode ser uma opção, como opção, né? É porque como centroavante mesmo, o Cruzeiro só teria o Papagaio e o Gilberto. O Henrique Dourado cascou fora. E o detalhe, né? O Ale até falou ali do Wesley, eu até brinquei aqui do Gilberto, mas eu acho que na fila aí do pão,
o Wesley está na frente, como o Ale falou, quando o Bragantino ele não jogou, porque num treino, véspera do jogo, ele se sentiu mal.